paz de Deus seja conosco neste momento, seja muito bem-vindo à casa, com muita alegria que sabemos todos aqui em Chile. Agradecer muito a presença do nosso irmão, amigo, Renato, que está conosco hoje para administrar esse momento. Renato é o nosso presidente da casa. Obrigado, Renato, por ter sido convite. E que a espiritualidade possa iluminá-lo naquilo que ele veio nos trazer, um tema muito importante, só no final poder ficar mais tranquilo, tá certo? Sempre vou repetir isso sobre algumas perguntas que surgirem, tá? Deixa para o final da palestra, que fica mais cômodo, porque às vezes aí se interromper muito, pelo menos domingo, dia de almoço, a família está esperando em casa, o pessoal já quer sair, tomar um passe e ir para casa. Então, se houver alguma pergunta, faça em seguida o encerramento da palestra, ok? Eu vou convidar a nossa querida irmã, Katsuki, aqui, ela vai fazer a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Então vamos relaxar nossa mente, o nosso coração e fechar os olhos para melhor conectarmos, né, no mais alto. E vamos primeiramente agradecer. Um ato de agradecimento é um ato de rogar a presença de Jesus. Jesus, Mestre amado, Senhor nosso irmão maior. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome, para mais um domingo, onde ouviremos do seu Evangelho, da sua palavra, onde pedimos ao Senhor a sua presença, que possamos, Senhor, realmente compreender as suas mensagens, internalizar como forma de aprendizado, para que saiamos daqui e realmente coloquemos em nossas vidas, no nosso dia a dia, buscando sempre a mudança, a renovação, o progresso e a nossa evolução espiritual, Senhor. Agradecemos também toda a espiritualidade amiga aqui presente, que já está aqui nos aguardando há muito tempo, preparando a sala, esperando ver em cada um de nós as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas esperando de nós também que tenhamos a coragem de bater e pedir, que saibamos pedir verdadeiramente aquilo que vai nos nossos corações. Mestre, abençoa, Senhor, toda a humanidade terrena que passa por grandes tribulações, sofrimentos, dores, nesses momentos tão difíceis. Que a sua luz se faça, que a sua bênção desça sobre cada mente, trazendo a consciência que ninguém consegue melhorar sem que vivamos a verdadeira fraternidade. Mestre, fica conosco agora e sempre. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir neste domingo maravilhoso, onde a sua palavra mais uma vez se faz. Que assim seja. Graças a Deus. Renato, fica à vontade. Bom dia a todos. O som está audível no fundo? Consegue me ouvir? Abaixo, alto, tranquilo? De volta? Então tá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Jonas. Obrigado por vocês terem vindo num dia chuvoso, com aquela briga com a cama para sair de casa, né? Um domingo de manhã, vendo essa
explanar aqui já o desafio de falar do Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua simplicidade da obra, mas pela complexidade de cumprir o que está nesse livro. Então é um desafio para quem fala desse tema, explanar de uma forma, em pouco tempo, a importância dessa obra. Então, provavelmente, nas suas versões, todo mundo tem uma obra dessa em casa. Temos o Evangelho em casa. Lemos, eventualmente. Então, ele é muito enriquecedor. E, por conta do conteúdo desse livro, nós propusemos esse tema. E esse livro nos chama muita atenção, porque esse ano, em abril desse ano, o Evangelho completou 160 anos da sua primeira publicação. Em abril, dia 15 de abril de 2004, completou 160 anos. E se a gente olhar pela escala do tempo, foi ontem, né? Foi ontem que Kardec passou pela Terra e deixou a codificação pronta para que a gente usufruísse dessas informações. Bom, e o que nós trataremos dessa obra em uma hora? Nós falaremos um pouquinho da parte técnica dessa obra, porque às vezes tem colegas aqui no salão que olha para esse livro e fala, mais uma versão da Bíblia. Mas precisa esclarecer também que ele não é mais uma versão da Bíblia, ele é um código de conduta que merece uma explanação. E fala um pouquinho dessa parte técnica, o que compõe essa obra. Falaremos também dos bastidores dessa obra, como que isso aconteceu. O livro Obras Póstumas traz uma riqueza de informação de como essa obra foi escrita e ela é diferente das demais. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, foi uma codificação, literalmente. Kardec juntou todas as informações, organizou tudo aquilo. O Evangelho teve uma característica diferente. Kardec se isolou no retiro e desenvolveu, junto com a espiritualidade, organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos também da mensagem principal desse livro. Evidentemente, não dá para falar dos 28 capítulos aqui, mas falaremos de uma, pelo menos, que escolhemos aqui com muito carinho para tratar. E ao final, falar um pouquinho da relação de Kardec com o Espírito de verdade. Essa parceria que deu certo. Então, esse é o nosso propósito dessa manhã. Bem, então sigamos aqui. Bom, há quem está tendo contato pela primeira vez? Esquecendo até de perguntar, tem alguém novo na casa, vindo pela primeira vez? A mim, pelo menos, quando tive o primeiro contato com essa obra, eu olhei com uma certa estranheza e falei, cadê o resto dos outros livros da Bíblia que não está aqui? Cadê o livro de Deuteronômio, Josué, Samuel, o livro de Números, Gênesis, Mosaico? Cadê? Não está aqui. E aí você conversa um pouquinho mais experiente, você estuda um pouquinho mais, você percebe que realmente não devia estar aqui. É outra proposta. É outra conexão com o alto. E nesse sentido, Kardec, já na sua parte inicial do livro, na parte inicial, já no seu prefácio, na parte introdutória, já explana o porquê o livro é diferente. Porque não é uma nova versão da Bíblia. Esse livro é dividido basicamente em 4 partes. Prefácio, introdução, dizendo o porquê da obra, qual é a razão da obra. A segunda parte, o conteúdo, o recheio dele, o material que nós temos que trabalhar, os 28 capítulos que compõem essa obra. Ao final, a coletânea de preces e também o Pai Nosso comentado por Kardec, ipsis literis ali, cada frase, qual é o real sentido do Pai Nosso. Então, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa organização. E quando eu tive esse contato, a primeira resposta que veio do dirigente do grupo foi: está aí o que tem de melhor, estude. É o resumo do resumo das coisas boas. Então, por essa razão, a gente já consegue compreender que, lendo as primeiras páginas, a gente já percebe o que Kardec quis dizer, simplificando a Bíblia convencional, trazendo aqui as principais informações. Na introdução, Kardec fala e divide o Novo Testamento em 5 partes. As 5 partes são as seguintes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que dão interpretação, que com o tempo se tornaram dogmas da igreja. E aqui
quinta parte, o ensino moral do Cristo. Sendo essa quinta parte, essa é imutável. As outras 4 sempre foram encrenca para a humanidade, sempre gerou confusão entre as religiões. Então, nesse sentido, o ensinamento moral é o cerne do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deriva da parte terceira do Livro dos Espíritos e serve para que a gente tenha um manual seguro da nossa evolução moral. Então, pelo outro lado do cenário, dá para concluir que não entrou nessa obra alguns assuntos, algumas discussões que não fariam sentido para a humanidade como ferramenta de evolução moral. Faria sentido estar aqui no Evangelho a discussão se Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré? Não faz sentido nenhum para o nosso crescimento moral isso. Faz sentido discutir se Paulo, quando encontrou Cristo no caminho de Damasco, caiu de um cavalo ou de um camelo? Há discussões sobre isso na teologia, né? Qual o bicho que ele estava montado? Não faz sentido. Faz sentido discutir qual viela em Jerusalém foi a via sacra de Jesus? Então, Kardec não se ateve a esses fatos menores, importantes, mas para o nosso crescimento moral fugiria da proposta. Então, na parte que nos toca do Espiritismo, é a codificação na sua mais simples razão do nosso crescimento moral. É ele que nos dá a base para a reforma íntima. Característica da obra: é uma obra atemporal. Uma obra atemporal. Quando é sintetizado aqui as ideias do Cristo, e a gente pega lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, escrito isso na época de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Pague seus impostos e dê a Deus o que é de Deus. E é temporal. 15 dias atrás tivemos notícia que teremos mais uma sobrecarga de impostos aqui no Brasil. Todo mundo ficou feliz com isso? Não. Vai fazer o quê? Faz parte do processo. Então, a regra que valia há 2000 anos, na Idade Média também se valia, no nosso tempo contemporâneo também se vale. Então, muitas vezes Jesus se expressava por metáforas para não citar exemplo. E essa metáfora se propaga pelo tempo como um ensinamento. Então, o Evangelho, ele é atemporal, primeira característica. Segunda característica, ele é o roteiro seguro para o nosso aperfeiçoamento moral. Um roteiro seguro para o nosso aperfeiçoamento moral. E se é roteiro, tem passo a passo. Quando você começa a ler os primeiros capítulos do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Meu reino não é desse mundo. Dando uma compreensão, uma organização kardeciana e fantástica. E vocês, como se fosse, nós temos o exemplo do checklist. Ou esse eu já venci, passa. Esse eu já venci, passa. Você vai seguindo e a coisa vai engrossando. Aí chega num ponto que amai os vossos inimigos. E você fala, epa, isso é mais difícil. Né, Jonas? Esse é mais complicado. Mas é um checklist, é um roteiro. Talvez a gente não cumpra tudo isso numa encarnação, em 2, 3, mas é o roteiro. É o guia. E nesse sentido, ele possui essas características. Então, na parte introdutória, Kardec deixa claro qual é o ensinamento moral. O recheio, 28 capítulos, falando de tudo que a gente precisa entender e melhorar. Dentre eles, eu não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muita morada na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Compilado de uma forma clara e objetiva, comentado muitas vezes, na maioria das vezes, organizado com o Evangelho original, comentários de Kardec e a maioria deles comentados pelos Espíritos, esclarecendo, tirando todas as dúvidas sobre a mensagem de Cristo, que muitas vezes foi deturpada pela história, esclarecendo ali de uma forma bem clara. E desses 28 ensinamentos, nós vamos conversar um pouquinho sobre um que me chamou muita atenção pelo ensinamento, pelo momento que a humanidade, em especial, passa, que é o capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. Esse, se não tiver na moda para a gente conversar, não tem outro. Esse é frente ao que a gente vê em rede social, frente ao que a gente vê no serviço social da casa, esse tem que ser tratado praticamente todos os meses aqui no salão.
esse tema é muito recorrente. E na parte final do livro, a oração dominical, que serve de base para... Esse, calma aí. Desculpa. Então, ao final do livro, a coletânea de preces, que nos dá uma base para que ao final do Evangelho da nossa casa a gente consiga fazer nossas orações de forma objetiva, segura e a conexão com o divino. Então a obra é estruturada da maneira fantástica, tem o dedo de Kardec, então tudo é organizado. A gente percebe muito bem, por exemplo, em obras póstumas, não foi Kardec que organizou, foram os amigos, a Meli, a esposa dele, que após o desencarne dele, você começa a procurar assunto aqui, é difícil, porque está acostumado com o livro dos Espíritos. Pergunta 100, já lembra o assunto. Pergunta 489, você vai assertivo. O livro dos Médiuns, item tal. Quando você vai para obras póstumas, ele é um pouquinho diferente. Ele está escrito de forma cronológica, conforme os achados foram sendo, os escritos foram sendo encontrados, os organizadores organizaram de forma cronológica. Então, às vezes, não encontram tão fácil os assuntos. Mas, de maneira muito bem rica as informações. E para entendermos o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais ampla, todo o ensejo, todo o histórico dele, é necessário voltarmos um pouco no tempo ao tempo de Jesus. Sabemos que pela codificação ele é o terceiro livro escrito, o primeiro livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e o terceiro em 1864, o Evangelho. Mas para entender o Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso voltar à época do Cristo. Há um registro de João no capítulo 14, 15, 17, que diz respeito ao Consolador prometido. É uma frase que volta e meia é dita aqui no nosso salão. Diz Jesus, registrado por João: se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê absolutamente e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecer-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa parte final tem uma coisa legal aqui. Tem muita informação nesse item, mas eu pego só a parte final. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha para o nosso cenário espírita. Quantas revelações tivemos nos últimos 150, 160 anos? Qual a codificação? A imortalidade da alma, a possibilidade de saber que não acaba com a morte, o fluido cósmico universal, todos os ensinamentos que nós temos atualmente com essas revelações, vindo dos Espíritos por essa revelação. E a palavrinha-chave aqui é recordar. Por que recordar? Meu Pai vai enviar um novo Consolador para fazer vocês recordarem do que foi esquecido. Então isso foi escrito há 2000 anos atrás, registrado há 2000 anos atrás. Jesus já sabia que a humanidade tropeçaria em alguns momentos, que se perderia de alguma forma todo o seu ensinamento, a raiz, o cerne do ensinamento dele, que era o amor. E ele anuncia: meu Pai enviará um novo Consolador. E Jesus desencarna. E a vida segue. E Roma continua dominando todo o mar Mediterrâneo, o Oriente Médio, um pedaço da África, e a coisa vai evoluindo. Ocorre que no ano 300, volta do ano 300, o Império Romano já não tem tanta força. Começa a declinar por conta de inoperância no avanço dele. E aí eu trago aqui um livro que não é muito, uma obra que não é muito lida nas reuniões, grupos de estudo, não sei se vocês conhecem, A Esquina de Pedra. Não? O Wallace Leal. Ele é contemporâneo ao Chico, mas na época que Chico começou a trabalhar, ele desenvolveu também, escreveu esse livro. E essa obra, ela narra uma história bem interessante. Ela narra o surgimento
catolicismo, o fim do cristianismo primitivo que conhecíamos, e nasce o catolicismo. Ocorre ali no Império de Constantino, no ano de 320, 340, mais ou menos. E essa história é um romance, todo romance ele dá umas voltas, mas sempre apontando ali para um final interessante. Conta a história de uma jovem, a jovem Gala, que se apaixona por um soldado romano, ela toda pobre, ele soldado, e a vida que segue. E esse soldado, ele tem um sonho uma noite e visualiza no sonho dele um conjunto de 40 pessoas, um anel dourado, um círculo dourado nessas 40 pessoas. Ele entende. Ele vira amigo dessa Gala, dessa moça, e o livro desenrola conhecendo essas 40 pessoas, uma a uma, todo o ensejo. Ao final, Roma convoca 40 soldados, 40 jovens que eram da cidade para se tornar soldados. E os soldados eram soldados. Eles tinham alguns conflitos, porque tinham na sua raiz o entendimento, a concepção do Cristo. As ideias do Cristo já estavam semeadas naquela região. O amor, a caridade. E aí vem o Império Romano falando: você vai ser soldado. E conflitado com os conceitos de Roma. Não precisa dizer, se você contradizer um imperador, o que acontece? Aconteceu o que o Império faz. Eles foram mortos, uma morte cruel. Eles foram colocados uma noite num lago congelado e amanheceram todos mortos. Ocorre que na narrativa da moça, na narrativa da pessoa, ela conta que após ter participado, ter visto esses soldados mortos, ela está saindo do caminho da cidade para não ser morta também, e ela narra dessa forma. Íamos andando aos pálidos raios do sol, na manhã, olhando para trás. Tivemos uma derradeira visão da cidade. Rolos densos de fumaça envolviam as construções. Tínhamos evacuado onde congregava o maior número de famílias cristãs foi incendiado. Um jovenzinho parara junto a mim, olhando espantado as chamas que também as construções. Eu lhe perguntei, para onde vai tua família? E ele responde assim: vamos para Niceia, na Bítima. Ali reunirão todos os bispos cristãos para um concílio. Pergunta ela: você vai também? E ela responde: não, mas tu verás a um fato importante. Verás o cristianismo desaparecer e ceder lugar a uma nova doutrina. Ele pergunta: como sabes? Jesus será transformado em Deus. Tu assistirás ao declínio de tudo quanto nos levou, mas um dia o cristianismo se reerguerá das cinzas. E o livro se acaba, no último capítulo. Você criou o livro inteiro para chegar nessa parte, é emocionante, muito legal. Então ela narra ali uma frase que a história comprova que foi assim. Esse concílio existiu, foi o concílio de Niceia. Ali, Constantino, perdendo o poder do seu império, sendo Roma, tendo como religião vários deuses politeístas, Constantino percebe então que ele precisava usar o artifício que ele tinha à época, que era unir esse povo através da religião, e cria então a Igreja Católica. Aí surge então a Igreja Católica da época. A gente toma muito cuidado com a Igreja Católica de hoje, pelo amor de Deus. Então tomar cuidado também, porque às vezes somos nós mesmos, que às vezes empurramos os outros dentro da água. Temos que ter essa ciência, esse cuidado. Podemos ser nós, os algozes de outras vidas que estamos aqui. Então, a Igreja Católica não é a mesma da época, quando ela se misturava com um Estado, com um poder absoluto. Então, as reflexões sobre essa fala dentro dessa obra, A Esquina de Pedra. Eu, quando li isso, me fez uma breve reflexão sobre o cristianismo primitivo. O que era o cristianismo primitivo? Para quem não leu essa obra, tem uma obra que é muito parecida que explica isso. Vocês leram Paulo e Estevão? Já leram? Tiveram contato com essa obra? Quem não leu, leia. Paulo e Estevão narra a história de Estevão, que era o responsável pela manutenção do caminho.
Aquilo era a igreja. Acolhimento, não perguntar quem vem, quando vem, quantos vêm, não perguntar a origem, cuidar, transformar aquilo em amor, em caridade, uma caridade real. Então a primeira reflexão é essa que eu fiz, montando essa palestra. Eu falei, nossa, era isso o cristianismo primitivo. E não dá, guardar as devidas proporções, lógico, não dá para não deixar de comparar com o nosso cenário atual. Quando eu olho para uma casa espírita e a gente começa a fazer algumas semelhanças, de fato, há uma breve semelhança ao cristianismo primitivo com a parte social de uma casa espírita, como que uma casa espírita representa para com a sociedade, seja ela qual for, seja ela qual bandeira for. Sem o culto externo, e sim o culto interno, reflexões internas, a caridade da sua essência. Então, fazendo essa ponte, nos faz a conexão com o que um Cristo disse sobre o Consolador prometido, que Ele mandaria o Consolador para que possamos rememorar tudo que foi perdido. E essa revelação do Consolador prometido, a doutrina espírita, ela chega no momento certo da humanidade. Ela não poderia ter vindo em outro momento. Imagina se alguém surge, isso aconteceu, alguém surge no meio da Idade Média, no meio da Inquisição, e fala, há uma nova doutrina, o que aconteceria com essa criatura? Ou corda, ou guilhotina. Então chega no momento, apoiado pela ciência crescente ética também. Meados do século XIX, já tinha os princípios do magnetismo, de eletricidade, justificando, sendo uma base para que Kardec também argumentasse, foi muito criticado, lógico, que fenômenos mediúnicos é tudo eletricidade, tudo magnetismo. Kardec conseguia, então, ter um alicerce mais seguro dentro da ciência, apoiando nas coisas já construídas. E então Jesus joga uma semente na França, em Lyon. Nasce então o nosso codificador, Hipólito Leon Denis Rivail, em 1804, e desencarna em 1869. Todos conhecemos ele, o nosso amado Allan Kardec. Kardec foi responsável pela codificação básica, depois outros autores complementaram, como sabemos, mas ele foi responsável por, sempre vamos dizer, 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, que todo mundo devia ler um pouquinho de vez em quando, tem assunto aqui que não está na codificação básica, tem coisa aqui que é histórico, que revela muita coisa, o que é o Espiritismo, e depois algumas derivações dessas obras. Mas a codificação básica, em 13 anos, ele cumpriu a missão dele. Então, tem a ideia da dimensão do trabalho do homem? Presta atenção. 13 anos. Você pegar um assunto que você não entende e tem que estudar, organizar, registrar isso, sem computador, sem Ctrl-C, Ctrl-V, sem inteligência artificial. Em 13 anos ele fez tudo isso. Hoje, por exemplo, no nosso grupo de estudo, doutrina básica, o Livro dos Espíritos, nós levamos 2 anos para estudar o livro e compreender. Não porque a gente é ruim, é que precisa análise, precisa discussão para compreender, e às vezes a gente não compreende. Haja visto no momento que você está, porque às vezes você estuda, você não consegue entender. Então, olha o trabalho que o senhor fez. Em 13 anos ele deixou a base pronta, tudo pronto para nós. E com essa base ele revela então os princípios gerais da doutrina espírita, que muitas vezes a gente não consegue nem responder. O que é o espiritismo? O espiritismo é um negócio lá que conversa com gente morta. Não é isso, vocês sabem disso. O que é o espiritismo? Qual é a essência do espiritismo? Você consegue responder para você mesmo isso? Está na introdução dos livros médios. O espiritismo revela a imortalidade da alma, revela a natureza dos espíritos e as relações com os encarnados, revela as leis morais, fala da vida presente, da vida futura e o futuro da humanidade. Isso é o espiritismo. Seus princípios se baseiam nisso. E
o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das ferramentas para que isso possa acontecer. Dentre os 28 capítulos que estão aqui, provavelmente, aquele que você lê constantemente, tem algum que te chama mais atenção. Não? Naquele momento que você está passando, naquele cenário que você está com algum problema, alguma angústia, e você abre, acidentalmente cai no texto que você precisa ler. Já aconteceu isso com você? Não? Porque ele é temporal, porque ele tem essa característica de consolador. Às vezes no grupo de estudo que a gente começa, no grupo de estudo, leia o Evangelho, você fala, nossa Senhora, hoje vamos tapar na cara o Evangelho, hein? É. E assim. Nesse sentido, nós falaremos um pouquinho no capítulo 5 aqui. De forma breve, não vai explorar muito. Capítulo 5, você lembra qual é o título? Está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Se tem um capítulo que faz conexão com a importância desse livro, todos fazem, obviamente, mas esse, nos dias atuais, dentro das bem-aventuranças, falar sobre a aflição nos dias atuais é muito importante, muito necessário. Em que sentido falar das aflições? Olha para o quadro atual, nas clínicas, nas casas espíritas, o cenário geral da saúde mental das pessoas, frente ao que nós estamos consumindo de informação, os quadros de ansiedade, os quadros de depressão, os ideais suicidas. De onde vêm essas motivações? De onde vem todo esse desencadeamento organizacional cerebral? Quando você lê Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos dá a resposta para que a gente reflita. Qual é a resposta que ele nos dá? Inclusive, tratamos aqui no sábado sobre esse tema, na palestra de sábado aqui. Kardec coloca nesse capítulo que são duas as causas das nossas aflições. Uma, causas presentes. Segunda, causas passadas. E aí a gente já quebra o paradigma que dentro do Espiritismo aconteceu alguma coisa comigo, é que você foi ruim na outra vida. Foi mesmo, porque está aqui pagando. Mas não é assim. A resposta não é essa. Eu estou sofrendo agora porque eu fiz mal para alguém. A gente esquece que durante a nossa encarnação a gente faz caquinhas. A gente continua errando muitas vezes. A gente esquece que a gente durante a nossa encarnação provoca desafeto com o pai, provoca desafeto com a mãe, arruma encrenca em família por causa de patrimônio. É de outra vida. Não, meu irmão, essa aqui vai ficar para a próxima. É um boleto novo que você está gerando. Então Kardec coloca para a gente essa análise, que as causas das nossas aflições, a grande parte é nessa vida que a gente provoca, não estava no anterior. Ele dá exemplo ainda, de forma bem ilustrativa. Ele fala assim, das causas atuais das aflições. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantas pessoas arruinadas por má conduta? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? A gente não vê isso hoje? Casamentos? Na rede social? Quantos pais infelizes com seus filhos porque não combateram suas má tendências no princípio? Meninos. E ele faz a reflexão: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? É nessa vida que a gente provoca isso. O homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o outro, por aí vai. Não é assim a nossa vida. Está errado. Então, primeiro item, nas causas atuais. Se a gente não encontrar a resposta nas causas atuais, aí nós vamos recorrer a, no segundo momento, as causas anteriores das nossas aflições. E aí faz sentido. Algumas situações que a gente passa que realmente
é retificação, é reparo. Como explicar a morte de uma criança em tenra idade? Uma criança com câncer, uma criança que nasce deformada. A gente sabe o que é isso, é retificação, é ajuste. Então, se a gente não encontra essa resposta nas causas atuais, procura consciência em vidas anteriores que encontraremos as respostas. E complementa. Males que acredita ser fatalidade também é, por exemplo, a perda de seres queridos, a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, as remessas de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho. Então, nas causas anteriores você não entende porque um sujeito acontece um temporal, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, por que Deus foi tão ruim com aquele povo? Vamos procurar um estudo, uma análise de vidas anteriores. Será que não é uma retificação? Por que serão os desencarnes coletivos? Qual a explicação para isso? A doutrina é pontual quanto a isso. É a retificação. O Haroldo usa uma frase interessante. Numa vida você tira um dente. Na outra, você tem que deixar alguém tirar seu dente para compensar isso. Isso é retificação. E aí, onde é que fica a justiça divina nisso? Deus foi comigo, Deus foi punitivo comigo. Bem sabe que pela doutrina espírita isso não existe. Deus nos dá essa oportunidade de retificar, nos dá essa oportunidade de espiar. E Kardec complementa ainda nesse capítulo das aflições, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Se a causa não está na vida atual, está na vida anterior, a uma existência precedente. E esse dia no grupo teve uma discussão sobre isso, o menino com interrogatório, né? E acabou que foi assim, vocês espíritas parece que são malucos, vocês gostam do flagelo, porque é tudo normal, né? Está tudo certo, porque se eu estou pagando, está tudo certo, mas não é uma questão de flagelo, é uma questão de entender o que está acontecendo e entender que faz parte do processo essa retificação, faz parte do processo você sanar esses problemas criados em outras encarnações. Eu falei, é compreensão. O Espiritismo, você hoje tem uma compreensão, daqui a 3 anos outra, porque você vai agregando conhecimento e vai juntando os pontos. E não se preocupe, porque Kardec deixou isso escrito também. Não tente convencer ninguém a ser espírita, porque se a pessoa não quiser entender, ela não vai entender. Não gaste sua energia. Fazer os prosélitos, né? Fazer o proselitismo. Bom, quanto à obra, os bastidores que levaram Kardec a escrever essa obra. Kardec se isola no sul da França, numa cidadezinha chamada Cibourg. Não sei se vocês conhecem, já ouviram, já pesquisaram. Cibourg é uma vila no sul da França, uma cidadezinha pequenininha. Ela está a 600 km de Paris, mais ou menos. E aí, estudando para compor aqui a apresentação, você percebe que começa a fazer umas análises próprias, assim. Você fala 600 km. Em 1860. Fazer esse trajeto, como é que eu planejaria minha viagem? Não tinha avião, não tinha carro, não tinha nem estrada decente. E Kardec fez de carroça. Então, 600 km é daqui mais ou menos de São Paulo, um pouco menos. Imagina você sair de Maringá, São Paulo, numa charrete. Não tem posto em Piranga para fazer o pit stop. Você imagina o sofrimento? Se morre o cavalo, como é que faz? Lascou. E Kardec se isola no sul da França. Fica por um período escrevendo essa obra. E aí, ninguém sabe que ele está fazendo essa obra. Nem a esposa dele sabia que ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, condensando as informações. Em obras póstumas, há uma menção, bem na parte final, na segunda parte dele, uma narrativa de próprio de Kardec, contando a
a história da senhorita V. Kardec tinha essa mania de preservar o nome das pessoas quando era conveniente. Conta essa história da senhorita V, uma médium que tinha, uma das faculdades dela era a dupla vista. Dupla vista, para quem não sabe, é aquela faculdade anímica que o médium tem de estar aqui, mas quando ele se concentra, prepara, ele consegue estar em outro local vendo tudo o que acontece. Como se eu estivesse aqui e eu me concentrasse, entrasse nesse estado e conseguisse ver minha casa, ver um cachorro, ver um gato, e ver o que está acontecendo lá. É uma faculdade anímica. Anímica porque não é intervenção dos espíritos, só uma questão organizacional de conceito. E essa moça procura Kardec, lá em Paris. Bate a porta e Kardec não está. A Amélie, a esposa de Kardec, atende ela, fala, infelizmente, Kardec não está, mas já que você é médium, já que você tem essa faculdade, você não gostaria de tentar encontrá-lo para nós? Olha que perigo isso nos dias atuais, hein, Jonas? Imagina, a dona patroa, vixe, onde é que o meu maridão está? Então, ela tinha essa faculdade, e assim ela se concentrou e o texto de Kardec nasce. Uma vez que podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não podereis transportá-los onde ele está? Ele vê o que está acontecendo? E ela, por um instante, recolhe-se e ela disse: sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Ó, e como tudo é alegre. A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado, próximo à janela, trabalhando. Incrível que isso acontece às vezes em reunião mediúnica. Então, caraca, a gente vivencia isso de vez em quando. No médico dessa faculdade. Voltando. Ele está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram, mas há um entre eles que especialmente parece ser superior. E a todos os demais, sendo eles referenciados. A todos prestam referência. Meus irmãos, vamos analisar quem que compôs a doutrina espírita no plano astral. E ela continua. Acaso percebeis a natureza do trabalho do meu marido? A Amélie estava curiosa para saber o que ele estava aprontando, né? Um momento. Vejo um espírito e seguro um livro de grandes proporções. Abre e lê o Evangelho. O Evangelho, que ela consegue ver. Então Kardec trabalhava silenciosamente nessa obra e nem a mulher dele sabia. Depois ele revela por essa mensagem que de fato bateu o que tinha se passado na casa dele. Aí façamos uma reflexão. Quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, nas mensagens que são assinadas pelos Espíritos, quem você encontra nas mensagens finais? Paulo, o apóstolo, São Luís, Fênelon, Agostinho, Emmanuel, alguns no seu anonimato, um espírito amigo, um espírito protetor, um anjo guardião, e o último, o espírito de verdade. Quem é o espírito de verdade? Qual a identidade desse espírito? Dentro do Espiritismo há discussões se era o Cristo ou não era o Cristo. O próprio Kardec fala que não faz diferença. Mas o fato é que, se a gente quiser estudar um pouquinho mais, a gente volta um pouquinho no tempo. Em Obras Póstumas, em março de 1856, tem uma outra mensagem. Em 1856 foi o início da codificação do Livro dos Espíritos, 57. Então Kardec estava começando a compilar as informações do Livro dos Espíritos. E numa noite,
ele ouve pancadas no seu quarto, no seu escritório, bateções na porta. E Kardec, já estava matando velho, não deu atenção. Fala, mãe, tem um mediúnico, eu pergunto quem é. E ele trata assim. O ruído continuou até meia-noite. Então, o espírito insistiu que queria falar com ele. Quando fui deitar, no dia seguinte, como houvesse sessão na casa do Sr. Baldinho, narrei o fato e pedi que me explicasse. Quando começou a reunião, Kardec perguntou para o espírito: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer? Podereis me dizer a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? O espírito responde: era teu espírito familiar. E com que finalidade ele ficou lá batendo na porta? De que modo? Para que ele queria ficar me perturbando? Queria comunicar-se contigo. Kardec faz a pergunta: poderia me dizer quem é ele? Resposta dos espíritos: pode perguntar a ele mesmo, ele está aqui. Aí Kardec vai e pergunta. Kardec é o cara, né? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por teres vindo visitar. Consentirás em me dizer quem és? Aquela dúvida. Quem é que tem um anjo da guarda? Você não tem essa dúvida também? Kardec também queria saber o que estava andando com ele, né? Quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Uma vez por mês, o Espírito de Verdade se propôs a entrar com Kardec 25 minutos para perguntar e responder tudo o que ele queria. Por 25 minutos, uma vez por mês. E Kardec continuou: por que vieste me visitar então? Tua desaprovação era referente ao capítulo que escrevia em conjunto com o meu trabalho? Ao capítulo de ontem, submeto ao teu juízo. Se releres, encontrarás tuas faltas e corrigirás. O Espírito de Verdade vinha conduzindo Kardec e encontrou alguns erros na codificação do primeiro livro. Na sequência da leitura, um pouco extensa, explica a leia do terceiro parágrafo ao 30º parágrafo, que você vai encontrar o erro. Tua consciência revelará. Então, olha a assistência espiritual que Kardec teve para compor essa obra. O Espírito de Verdade puxando a orelha de Kardec para retificar os escritos dele. É fantástico. E para encerrar, já chegando ao fim, dizendo da importância dessa obra, quem é o Espírito de Verdade, a mim, pelo menos, não há grande diferença se foi o Cristo ou não foi o Cristo, mas o fato é que um ser de elevada luz ajudou a codificação, como Cristo disse que o Pai enviaria um novo Consolador. Há uma mensagem de 1864, de maio de 1864, da Revista Espírita, ditado em Bordeaux, no grupo Saint-Jean, e essa mensagem diz o seguinte: olha como chega a mensagem. Então imagine que nós estamos na casa espírita aqui, há uma manifestação, e a mensagem vem ao grupo dizendo assim: pessoal, um novo livro acaba de aparecer. É a luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem do meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que tinha depositado sobre vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz ao pé do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o ardor do dia, que
sofredes a ter-vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá os meios de quitar essas dívidas do passado. Orai, não dos lábios, mas do vosso coração melhorado, para vir tomar na casa de meu Pai a melhor morada, porque os grandes serão rebaixados, mas vós sabeis, os pequenos e os humildes serão elevados. Essa mensagem foi atribuída ao Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade é o Espírito familiar de Kardec, que ajudou a compor essa obra maravilhosa, que ajudou a compor toda a codificação espírita. E como saber se a mensagem é factual ou fictícia? Qual é o método que Kardec adota? A simultaneidade das comunicações. Então, há uma mensagem aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, é o primeiro filtro dele. A mensagem está condizente, são parecidas. Segundo filtro, a quem é atribuída essa mensagem faz condizer com essa personalidade? E aí ele retira. Tem uma nota de rodapé nesse capítulo que diz: para nós não há diferença se foi Jesus ou não foi Jesus que disse essas mensagens, porque o importante é a mensagem, não o mensageiro. A mensagem chegou. Né? E nesse sentido, quando o Espírito de verdade revela essa mensagem, esse trabalho mediúnico, a gente precisa voltar ao que foi dito pela jovem Gala, pela jovem Gala, 340 depois de Cristo. Está sendo só aí, tá vendo? Que a jovem Gala, na sua simplicidade, disse que o cristianismo ia se perder. E o Consolador Prometido, dito por Jesus, voltaria. O Consolador Prometido é a doutrina espírita. Que todas as verdades seriam reveladas. E conosco ele ficaria. E assim está. E faria recordar tudo que foi esquecido. Nesse sentido, me ocorreu um tempo atrás, numa reunião na casa de um colega, e papo vai, papo vem, você cai em religião. Vocês são espíritos, E lá, vocês acreditam em Deus? Já passaram por isso? Não. Você acredita em Jesus? Sim, acreditamos em Jesus. Não dá para não acreditar em Jesus depois de tudo que a gente entende, estuda, verifica e confere. Então, Jesus é o nosso mestre, nosso guia, e estamos sempre sob a tutela dele. Então, nos resta agradecer a todos os personagens do plano físico e do astral que contribuíram com essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mártires de Celestes, os mártires do Ave Cristo, os trabalhadores da codificação, que cada um trabalhou sozinho. Um grupo, desde os editores, as pessoas que ajudaram a responder as cartas, os trabalhadores que auxiliaram Kardec de uma forma geral, e nos tempos atuais, que continuaram a obra de Kardec, Ivone da Moral Pereira, Chico, Divaldo, Raul Teixeira, e no astral. Aí sobe o nível, né? Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Manuel Flamengo Miranda, Joana de Ângeles, nossa, André Luiz, Camilo e tantos outros. Nesse aspecto, nos resta respeitar, estudar e viver o Evangelho segundo o Espiritismo na sua essência. Pelo seu tempo, pela sua atenção, muito obrigado. Desculpa, eu sou forte. Obrigado. Você vai fazer a peça? Eu não. Deixa eu fazer a peça. Eu faço essa pergunta. Sobre a prece, vamos usar uma prece que o próprio livro nos oferece, que eu acho muito linda, que é das preces gerais, o item 3, prece, que é a primeira frase do Pai Nosso. E aí, Kardec complementa. Então eu vou lê-la a título de prece.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de uma erva, no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, serve aquele que não vê, não nos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica e trata aqueles que não vos rendem ação de graça. Legal, né? Cameraman agora. Agora sim, nesse momento, alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa, ouvindo sobre o que o Renato passou para a gente. Doutrina Espírita é isso.